vamos falar um pouquinho sobre rivalidade feminina. É comum a gente ouvir que as mulheres, né, são rivais das outras mulheres, que existe uma forte rivalidade entre as mulheres. Que muitas mulheres veem as outras como uma rival e muitas vezes como uma ameaça, né? Basta a gente observar um grupo de mulheres e também um grupo de garotas, né? Que a gente pode observar que existe mesmo essa questão da disputa, da rivalidade, a forma como uma mulher se comporta como outra, né? E isso corresponde a uma realidade, né? Nós criticamos muito as outras mulheres. Criticamos a forma que as outras se vestem, a forma como elas se comportam, a liberdade, a forma da outra ser mais expansiva, livre, diferente da gente. E a gente acaba criticando muito mais uma atitude quando é feminina do que uma atitude masculina, né? Muitas mulheres até dizem que elas preferem, na verdade, ser amigas de homens, ter homens como amigos, porque homens são mais fiéis, as mulheres são mais falsas. Não sei se vocês já ouviram esse tipo de comentário, porque eu já ouvi, né? Haja vista quando acontece uma traição, né? Quando o marido, o namorado, né, trai a sua parceira. Quem que já não viu essas histórias antes? E muitas vezes a gente tem a impressão que a mulher fica muito mais ressentida com a outra, né, com aquela, né, que ficou com seu esposo, do que com a rival dela, né, do que necessariamente com o companheiro, o marido, que de fato foi ele, né, a pessoa que traiu, né. E a gente percebe muito isso, fica muito claro, né, o marido trai, o namorado trai, ela vai lá atrás da outra, ela procura a outra, ela quer agredir a outra de alguma forma, né? E muitas vezes ela permanece naquele relacionamento como se nada tivesse acontecido. Existe aquela frase também, aquelas questões das mulheres dizerem que ela roubou meu marido, né? Então as mulheres se ressentem muito mais da outra. Eu já vi uma cena, eu acho aquela cena chocante, eu acho deprimente pra gente, enquanto mulher, uma cena daquela. O marido tinha traído, né, a esposa. Uma cena, esses vídeos andaram circulando pelo Facebook. A esposa traída pegou a outra e arrastou ela pela rua nua, né, pra humilhar essa pessoa mesmo. Quando eu vi aquele vídeo, eu me senti indignada de ver uma cena dessa, né? Não sei qual é o contexto da história, se essa mulher tinha algum vínculo com a traída, não sei. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, né? Ela saiu arrastando a outra nua pela rua, né? Como se a outra devesse alguma coisa para ela e, de fato, quem devia alguma coisa para ela é o marido, né? E eu ficava indignada vendo aquilo, vendo alguns comentários favoráveis, outros contras, e pensando aqui comigo, é absurdo a mulher se prestar a esse papel e provavelmente ela vai ficar com cara, como se nada tivesse acontecido, como acontece na maioria das vezes, né? Então essa cena e todas as outras situações que ocorrem no dia a dia demonstram claramente a questão da rivalidade feminina, né? A rivalidade que existe muito forte entre as mulheres. E aí cabe uma pergunta: por que existe essa rivalidade? Por que será que somos tão rivais umas das outras? Eu tenho uma teoria, tá, gente? É uma reflexão minha a partir das leituras que eu fiz, e eu tenho uma teoria com relação a essa questão da rivalidade. E, na verdade, é sobre uma situação que acontecia no período da escravatura, né? Conta-se, né, nos livros de história, conta-se que as mulheres, né, as escravas, né, era comum no tempo da escravatura os donos de escravos, né, os fazendeiros, terem um relacionamento com as escravas da casa. Esse relacionamento muitas vezes era forçado, entendendo que a escrava era considerado um objeto e não uma pessoa, né? Então ele mantinha um relacionamento, muitas vezes tinha filhos, né, com essas escravas,
E as esposas não podia falar nada. Naquela época, a mulher era totalmente submissa aos seus maridos, né? Ela não podia questionar, né, a questão do marido tá saindo com as escravas, ter um relacionamento, até ter filho com as escravas. O que acontecia? Por ela não poder falar nada, quando o esposo viajava, o que elas faziam? Elas agrediam as escravas, elas colocavam elas no tronco, né? Elas se vingavam, de alguma forma elas usavam, aproveitavam esse período que o dono da fazenda, o esposo estava fora, para se vingar daquela escrava com a qual o marido tinha um relacionamento, muitas vezes sabendo que o relacionamento era forçado, porque a escrava era um objeto da casa, né? Então elas colocavam elas nos troncos, elas, né, torturavam essas escravas, ou batiam até a morte, né? Que era uma forma de aliviar aquela humilhação que elas sofriam no dia a dia, né? Por que elas faziam isso com as escravas? Elas não podiam chegar para o marido e questionar, né? Porque o marido estava tendo um relacionamento com outra pessoa, com uma escrava, relacionamento com a escrava. Por quê? Não era a cultura da época. Uma mulher jamais poderia, né, criticar o seu marido. Elas eram totalmente submissas. Então eu acredito, né, seriamente, que a rivalidade feminina, ela tem as raízes aí nesse período aí onde a mulher era submissa e tratada como algo inferior. Era uma forma, né, elas eram tão inferiorizadas que era uma forma de manter o controle e a dominação masculina sobre elas. Se a mulher ela não tem, se ela vê a outra como ameaça, se ela vê a outra como rival, ela não vai se unir à outra para resolver as questões que dizem respeito ao universo feminino. Era uma forma mesmo de submeter a mulher, aquele negócio de separar, né? Separar, deixar elas cada vez mais desunidas e assim conseguir manter a dominação sobre cada uma das mulheres. Então, para mim, já remonta, as raízes já vêm ali, no período que a mulher era submissa, e ela não podia questionar o marido, e a outra, na verdade, era sempre uma ameaça, né? Porque a mulher deveria ser fiel no casamento, o homem nem sempre, né? O homem sempre teve liberdade para fazer o que ele quisesse, e a mulher não. Então, era uma forma mesmo de fazer com que as mulheres não fossem unidas. E, de certa forma, essa desunião entre as mulheres trazia uma desvantagem. Trazia uma desvantagem muito grande. Cada uma no seu mundinho, vivendo a sua vida, e ninguém se juntava, né, para se fortalecer contra a dominação do patriarcado, né? E, de certa forma, essa rivalidade, ela trazia benefícios e vantagens para o patriarcado, para o homem que era o dominador, porque os homens sim se reuniam, os homens tinham contato com o outro, e as mulheres, na verdade, elas tinham que ser cada vez mais desunidas, cada vez uma mais distante da outra, porque a esposa traída, né? A esposa traída, no caso, a esposa que o fazendeiro, o dono do escravo, tinha um relacionamento com a escrava, ela poderia defender aquela escrava, mas no caso ela se colocava contra, porque o que ela fazia com a escrava era o que ela gostaria de fazer com o marido, mas ela não podia fazer. Existe um termo no movimento feminista, né? Que é a sororidade. Soror vem do latim e significa irmã. Então, sororidade significa irmandade, né? Esse é um conceito do movimento feminista que tem como premissa, né, a união entre as mulheres, né? O apoio o apoio das mulheres entre elas, o apoio das mulheres entre elas, e para se fortalecer. O que prega a sororidade? A gente parar de criticar a amiga, colega, né, as outras mulheres, a gente começar a se achar como fazendo parte daquele grupo feminino, a gente parar de
de rotular outras mulheres como é puta, isso, aquilo, mas olhar para outra mulher de uma forma diferente, de uma forma apoiar mesmo, né, trazer apoio. E esse movimento ele tem sido muito forte com a intenção de fortalecer mesmo, fortalecer os movimentos feministas, fortalecer as mulheres perante a nossa sociedade, porque embora a gente tenha conquistado muitos direitos, ainda tem muita coisa para ser conquistada, né? Por exemplo, a gente percebe como ainda a mulher ainda é tida como um objeto na sociedade. Violência doméstica, né? Quantas mulheres já perderam sua vida com companheiros que não aceitaram o fim do relacionamento ou por outras questões. Estupro é uma realidade atual e aterradora para as mulheres, e a gente percebe, ultimamente com as redes sociais, a gente observa muito mais isso. Quando uma mulher acusa alguém de estupro, fica sempre um questionamento sobre a moralidade da mulher, quem era aquela mulher, o que ela estava fazendo, o que ela fez para ser estuprada. Então, o movimento feminista, ele vem para isso mesmo. O movimento feminista e a sororidade, ela vem com essa intenção de a mulher apoiar mais a outra, né? A mulher começar a se colocar mais no lugar da outra, ter mais empatia com a outra e deixar de lado essa questão da rivalidade feminina, né? Essa questão de acusar a outra, de ficar contra a outra, né? De parar de falar da roupa da outra, do comportamento da outra, né? E assim, ver a outra como uma igual, como alguém que você tem que dar a mão para lutar e para seguir e para a gente lutar pelos nossos direitos. E a gente percebe que cada vez mais é importante essa união feminina, né? Porque as mulheres, infelizmente, ainda somos considerados sexo frágil, né? Ainda temos muitas deficiências, né? Com relação ao mercado de trabalho, por exemplo. O trabalho do homem é sempre mais valorizado, né? Quando a relação entre mulheres, né, até no mercado de trabalho, quando é uma chefe mulher, tem sempre mais uma crítica da questão feminina. A mulher tem que lutar muito mais para provar o seu valor do que um homem quando ela está no cargo de chefia. Os relacionamentos, né, amorosos, né, a mulher se desdobra sempre mais, é a mulher que tem muitos casos ainda da violência, né? A mulher sofre violência nos relacionamentos ainda em pleno século XXI. E as mulheres se unirem, se fortalecerem, uma ficar mais próxima da outra, tratar a outra como igual, ter mais empatia. Esse movimento, a tendência desse movimento é fazer com que as mulheres se fortaleçam, né? Por quê? Infelizmente, quando a gente olha as estatísticas, né, da violência contra a mulher, da forma ainda que a mulher é tratada na sociedade, a gente ainda percebe que nós estamos num campo de batalha, né? E a união, né, a união das mulheres, as mulheres começarem a ser mais unidas, uma apoiar mais a outra, somos muito mais, o número de mulheres é muito maior que o número de homens, né? Então, se a gente se apoiar mais, né, se uma, né, ficar mais próxima à outra, isso só vai fortalecer, né? Isso, a tendência é nos tornarmos mais fortes, fortalecer, trazer um fortalecimento. Porque quando a gente para pensar, né? Às vezes tem mulheres lutando sozinha por algumas questões que não é só para ela, são questões para todas as mulheres, mas ela luta sozinha, ela não tem apoio de outras mulheres naquela luta, né? Tanto é que a gente vê os movimentos feministas são criticados, são desmoralizados, são de certa forma, trazem algumas questões de uma forma de ridicularizar o movimento, né? Quando uma mulher se impõe, quando a mulher fala alguma coisa, ela é desmerecida, desprezada, né? Quando ela se posiciona. Então, eu acredito que se todas as mulheres começarem a se unir e defender os seus direitos, os direitos que são coletivos, isso vai trazer um fortalecimento, né? As mulheres deixarem de ser rivais e passarem a ser amigas, companheiras e a lutar pelos direitos da outra, da mesma forma que o direito da outra muitas vezes é o direito dela, né?
começar a considerar que algumas questões não diz respeito ao movimento feminista, a uma mulher específica, mas diz respeito a todo o universo feminino, de certa forma, esse movimento, as mulheres se unirem dessa forma, as mulheres passarem a ter mais união e criarem melhores estratégias para se defenderem, de certa forma isso vai nos fortalecer enquanto mulheres, e isso, de certa forma, vai ter como consequência a garantia de muitos direitos que ainda a gente não tem, né? Então, é uma reflexão aqui pra gente, né? Existe a rivalidade feminina, eu acredito que ela vem ali ela tem uma raiz ali no período muito anterior, né, do tempo que as mulheres ainda eram rivais, e eu entendo que quanto mais separadas, mais fracas a gente fica, e esse conceito da sororidade, essa questão das mulheres começarem a apoiar outras mulheres, vai trazer um benefício, uma vantagem muito grande para as mulheres, que vai trazer a questão do fortalecimento da luta pelos nossos direitos. E realmente a gente está numa batalha, infelizmente é uma batalha, né? E se a gente puder trazer mais gente para lutar com a gente, pode ser os homens, inclusive, né? Isso só tem a nos garantir mais direitos, né? Porque quando a gente para ver, se a gente está numa guerra, né, numa batalha, numa guerra, ninguém luta uma guerra sozinho, né? A gente precisa de muito mais pessoas. E tudo que anda acontecendo no universo feminino não é uma coisa que diz respeito a uma mulher, é todo o universo feminino. Somos todas nós estamos em desvantagem quando a gente fala da violência contra a mulher, do estupro, do mercado de trabalho. Então, é uma luta de todas nós, não é uma luta de uma mulher só, né? Então eu acredito que se a gente está numa guerra, se a gente está numa batalha, numa guerra, eu nunca vi um soldado lutar sozinho, né? É sempre uma legião de soldados para defender os seus direitos, defender os seus territórios. Então a gente tem que começar a pensar dessa forma também. Eu acho que é a única forma, acabar com a rivalidade feminina, é a única forma da gente se fortalecer e a gente de fato fazer nossos direitos valerem, tá bom? Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal, tá?